Eu ouvi minha família combinando me expulsar de casa. A prova que mudou tudo estava escondida há 30 anos. Durante 30 anos, carreguei o peso de uma culpa que nunca foi minha. Meu nome é Marcos, tenho 48 anos. E essa é a história de como minha própria família me transformou no vilão da nossa história, até que uma única carta revelasse a verdade que todos escondiam. Eu tinha 18 anos quando tudo começou. Era 1995. Meu pai, seu Alberto, trabalhava como gerente de uma loja de autopeças no centro da cidade. Minha mãe, Dona Cláudia, cuidava da casa e dos 3 filhos. Eu, meu irmão mais velho, Lucas, e minha irmã caçula, Patrícia, que tinha só 12 anos naquela época. A gente não era rico, mas também não passava necessidade. Morávamos numa casa simples de 3 quartos, num bairro operário. Meu pai sempre foi um homem sério, daqueles que valorizam a honra acima de tudo. Marcos, a única coisa que um homem tem de verdade é o seu nome, ele repetia. Eu acreditava nele, até aquele dia. Foi numa sexta-feira de março. Lembro até do cheiro de chuva no ar. Meu pai chegou em casa mais cedo que o normal, o rosto vermelho, as mãos tremendo. Ele entrou sem cumprimentar ninguém, foi direto para o quarto dele e da minha mãe e bateu a porta. Eu estava na sala estudando para a prova de matemática. Ouvi minha mãe correndo atrás dele. Alberto, o que aconteceu? A porta se fechou. Eu não conseguia ouvir direito, mas dava para sentir a tensão no ar. Meu irmão Lucas chegou do trabalho dele meia hora depois. Ele tinha 22 anos e já trabalhava como ajudante de eletricista. Quando meu pai saiu do quarto, ele nos chamou para a sala, todos nós. Até a Patrícia, que estava brincando no quintal. A gente sentou no sofá velho de 3 lugares, apertados, sentindo que algo muito ruim estava prestes a acontecer. Sumiram 15 mil reais do cofre da loja. Meu pai disse sem rodeios. A voz dele era dura, mas eu via que os olhos dele estavam cheios de dor. Só 3 pessoas têm a chave. Eu, o dono e o Carlinhos, que trabalha comigo há 15 anos. O dono me acusou. Disse que eu sou o responsável porque sou o gerente. Minha mãe levou a mão à boca. Mas você não fez isso, Alberto. Eu sei que não fiz, Cláudia. Mas o problema é que o dinheiro sumiu ontem à noite. Eu fechei a loja sozinho. As câmeras de segurança estavam desligadas porque estavam em manutenção. Não tem como eu provar que não fui eu. O silêncio que caiu sobre a sala foi ensurdecedor. Patrícia começou a chorar baixinho. Lucas olhava para o chão, as mãos entrelaçadas. E eu só conseguia pensar em como a gente ia sobreviver se meu pai perdesse o emprego. Eles me deram até segunda-feira para devolver o dinheiro ou apresentar provas de que não fui eu. Meu pai continuou. Se eu não fizer nenhuma das 2 coisas, eles vão me demitir e registrar um boletim de ocorrência. Foi quando Lucas levantou a cabeça. Pai, eu posso tentar conseguir um empréstimo com o patrão. Talvez... Não, meu pai cortou seco. Eu não vou pagar por uma coisa que eu não fiz. Isso seria admitir a culpa. Naquela noite ninguém dormiu direito. Eu ouvia minha mãe chorando no quarto ao lado. Ouvia meu pai andando pela casa, batendo gavetas, procurando qualquer coisa que pudesse salvá-lo. No sábado de manhã, tudo mudou. Eu acordei com o barulho de vozes alteradas na cozinha. Quando desci, encontrei meu pai, minha mãe e Lucas em volta da mesa, olhando para algo. Era uma folha de papel, um extrato bancário. Marcos, senta aqui, meu pai ordenou. A voz dele estava diferente, mais fria, mais distante. Eu sentei, confuso. O que está acontecendo? Lucas empurrou o papel na minha direção. Explica isso. Eu peguei o extrato. Era da minha conta poupança, aquela que eu tinha aberto quando comecei a fazer uns bicos lavando carros para os vizinhos. O saldo mostrava um depósito de 8 mil reais feito na quinta-feira. O dia antes do dinheiro sumir da loja. Meu coração disparou. Eu não fiz nenhum depósito. Deve ser um erro do banco. Erro? Minha mãe levantou, a voz trêmula de raiva e decepção. Marcos, metade do dinheiro que sumiu da loja do seu pai está na sua conta. Como você explica isso?
Eu não sei, eu juro, mãe, eu não coloquei esse dinheiro lá. Minha voz saiu desesperada, aguda. Eu estava sendo acusado de algo que não fiz e ninguém acreditava em mim. Lucas cruzou os braços. Você tinha a chave da loja. Papai confiou em você e te deu uma cópia para você buscar umas peças outro dia, lembra? Eu lembrava. Fazia 2 semanas. Meu pai tinha me pedido para pegar umas caixas de óleo que tinham ficado esquecidas no depósito. Ele me deu a chave, eu peguei as caixas e devolvi a chave no mesmo dia. Mas eu devolvi a chave. Pai, o senhor lembra, eu devolvi na hora. Meu pai não respondeu. Ele só me olhava com aqueles olhos cheios de desapontamento. Era como se ele já tivesse decidido que eu era culpado. Marcos, segunda-feira de manhã você vai comigo no banco. Vamos tirar esse dinheiro da sua conta e devolver para o dono da loja. E você vai pedir desculpas. Vai assumir o que você fez. Mas eu não fiz nada. Eu gritei levantando da cadeira. Lágrimas desciam pelo meu rosto. Por que vocês não acreditam em mim? Porque os fatos estão aí, Marcos. Lucas gritou de volta. Você tinha a chave, o dinheiro está na sua conta e você não consegue explicar como ele chegou lá. Patrícia apareceu na porta da cozinha, assustada com os gritos. Ela me olhou com medo, como se eu fosse um estranho. Aquele olhar me partiu ao meio. Naquele fim de semana, eu me tornei um fantasma dentro da minha própria casa. Ninguém falava comigo, ninguém olhava nos meus olhos. Eu tentei conversar com minha mãe, explicar 1000 vezes que eu era inocente, mas ela só balançava a cabeça e se afastava. Lucas disse para todo mundo da família estendida o que tinha acontecido. Tios, primos, avós, todo mundo passou a me olhar com desprezo. Como você pôde fazer isso com seu próprio pai? Minha tia Vera me perguntou no domingo, quando a família se reuniu para um almoço tenso e silencioso. Eu não tinha resposta, porque eu não tinha feito nada. Segunda-feira chegou. Fomos ao banco. Eu retirei os R$8.000. Meu pai pegou o dinheiro e foi até a loja. Devolveu para o dono. Disse que tinha sido um mal-entendido, que o filho dele tinha pegado emprestado, sem avisar. O dono aceitou o dinheiro de volta, mas demitiu meu pai mesmo assim. Não dá para confiar em alguém que não consegue controlar a própria família, ele disse. E assim, em 3 dias, eu destruí a vida do meu pai. Pelo menos era isso que todos acreditavam. Os anos que se seguiram foram os mais sombrios da minha vida. Eu fui expulso de casa 1 semana depois do incidente. Meu pai não conseguia nem me olhar. Você vai morar com seu tio João até arrumar um emprego e um lugar para você, ele decidiu. Não foi um pedido, foi uma ordem. Meu tio João morava sozinho num apartamento pequeno do outro lado da cidade. Ele me aceitou porque minha mãe implorou, mas deixou claro que eu não era bem-vindo. Sua mãe me pediu, então você pode ficar, mas eu não quero papo. Você cuida da sua vida e eu da minha. Eu tinha acabado de completar 18 anos. Não tinha terminado o ensino médio ainda, não tinha profissão e carregava a marca de ladrão que roubou o próprio pai nas costas. Consegui um emprego numa padaria, trabalhando de madrugada. Acordava às 3 da manhã, pegava 2 ônibus e passava 8 horas assando pão e limpando fornos. O salário mal dava para eu ajudar meu tio com as despesas e guardar um pouco. Minha vida virou uma rotina vazia. Trabalhar, voltar para o apartamento, dormir. Sem amigos, sem família, sem futuro. Eu tentei falar com minha mãe algumas vezes. Ligava do orelhão perto da padaria, mas ela desligava assim que ouvia minha voz. Uma vez, eu fui até a casa dos meus pais. Era aniversário da Patrícia. Ela estava fazendo 15 anos. Eu queria pelo menos dar um abraço nela, dizer que eu sentia falta. Quando toquei a campainha, foi Lucas quem atendeu. Ele abriu a porta só o suficiente para eu ver a cara de nojo dele. Você tem coragem de aparecer aqui? Eu só queria falar com a Patrícia. É aniversário dela. Ela não quer falar com você. Ninguém aqui quer. Vai embora, Marcos. Ele bateu a porta na minha cara. Eu fiquei ali parado, ouvindo as risadas e a música vindo de dentro da casa. A vida deles continuava, sem mim. Passaram-se anos. 5,
10, 15. Eu continuava trabalhando, sobrevivendo. Mudei de emprego algumas vezes, sempre em subempregos. Nunca consegui nada melhor, porque toda vez que eu tentava, o passado me alcançava. Alguém da família conhecia alguém, e logo a história do Marcos ladrão chegava aos ouvidos dos patrões. Meu tio João morreu quando eu tinha 28 anos. Infarto. Eu fiquei com o apartamento porque ele não tinha mais ninguém e deixou tudo para mim no testamento. Foi a única coisa boa que me aconteceu em uma década. Eu tentei reconstruir minha vida. Namorei algumas vezes, mas nunca deu certo. Como você explica para alguém que sua própria família te odeia? Como você constrói confiança quando você mesmo não confia em mais nada? Aos 35 anos, eu estava trabalhando como segurança noturno num condomínio. Era um emprego solitário, perfeito para alguém como eu, que tinha aprendido a viver na solidão. Foi quando, pela primeira vez em 17 anos, eu recebi uma ligação da minha irmã Patrícia. Marcos, é você? Eu quase deixei o telefone cair. A voz dela era adulta agora, mas eu reconheci na hora. Patrícia? Olha, eu sei que faz muito tempo, mas eu preciso falar com você, pessoalmente, pode ser? Meu coração bateu mais rápido. Será que ela finalmente acreditava em mim? Será que... Claro, quando? Amanhã. Tem uma cafeteria perto do metrô São Judas. Você conhece? Conhecia. Ficava a 2 estações de onde eu morava. Conheço. Que horas? 12:00. Eu preciso te contar uma coisa, Marcos. Algo sobre aquele dia. Eu não dormi naquela noite. Fiquei imaginando o que Patrícia ia me dizer. Será que ela tinha descoberto quem realmente colocou o dinheiro na minha conta? Será que ela vinha pedir desculpas? No dia seguinte, cheguei na cafeteria meia hora antes. Sentei numa mesa no canto, nervoso, suando frio. Quando Patrícia entrou, eu quase não a reconheci. Ela estava com 29 anos, bonita, bem vestida. Mas os olhos dela carregavam uma tristeza profunda. Ela sentou na minha frente sem me abraçar, sem sorrir. Oi, Marcos. Oi, Patrícia. Você tá bem? Ela suspirou fundo. Não tô. E por isso eu vim falar com você. Ela pediu um café. Eu também. A gente ficou em silêncio por um tempo, até que ela finalmente falou. Marcos, eu sei que você não roubou aquele dinheiro. O mundo parou. Meus olhos encheram de lágrimas na hora. Você acredita em mim? Eu sempre acreditei, ela disse, baixando o olhar. Desde aquele dia, eu sabia que você não era capaz disso, mas eu era só uma criança, ninguém ligava para o que eu pensava. Então por que você nunca me procurou antes? Ela respirou fundo, lutando contra as próprias lágrimas, porque eu tinha medo do papai, medo do Lucas. Eles sempre disseram que se alguém da família entrasse em contato com você, seria expulso também. E eu não tive coragem. Eu não sabia se ficava aliviado ou com raiva. Ela acreditava em mim, mas me deixou sozinho por 17 anos. Mas, ao mesmo tempo, ela era só uma criança naquela época. Não era culpa dela. Por que você veio agora? Patrícia olhou diretamente nos meus olhos. Porque o Lucas está morrendo. Lucas, meu irmão mais velho, o homem que liderou a cruzada contra mim, que me chamou de ladrão, que bateu a porta na minha cara no aniversário da Patrícia, ele estava morrendo. Câncer, Patrícia explicou. No pâncreas, estágio avançado. Os médicos dão no máximo 6 meses para ele. Eu não sabia como me sentir. Parte de mim sentia pena. Outra parte não sentia nada. Por que você está me contando isso? Patrícia hesitou. Porque ele pediu para me encontrar com você. Ele quer falar com você, Marcos, antes de morrer. Para quê? Para me acusar de novo? Para jogar na minha cara mais uma vez? Não. Patrícia segurou minha mão por cima da mesa. Ele disse que precisa te pedir perdão. 3 dias depois, eu estava na porta do hospital. Enfermaria oncológica, quarto 304. Patrícia tinha me dado o endereço, mas disse que não ia entrar comigo. Isso é entre vocês dois, ela falou. Eu subi de elevador, o coração batendo como um tambor. Cada passo pelo corredor do hospital parecia mais pesado que o anterior. Quando cheguei na porta do quarto, eu parei.
Respirei fundo e entrei. Lucas estava deitado na cama, magro, pálido, quase irreconhecível. Os olhos dele encontraram os meus e pela primeira vez em 30 anos eu vi algo diferente neles. Remorso. Marcos, ele sussurrou a voz fraca. Oi, Lucas. Silêncio. Ele apontou para a cadeira ao lado da cama. Eu sentei. Obrigado por vir, ele começou. Eu não sei se você deveria ter vindo, mas eu precisava falar com você antes de morrer. Eu completei. Ele assentiu. Antes de morrer. Mais silêncio. Ele fechou os olhos, como se estivesse juntando coragem. Marcos, fui eu. Eu coloquei aquele dinheiro na sua conta. O tempo congelou. Minha mente se recusava a processar o que eu tinha acabado de ouvir. O quê? Eu coloquei o dinheiro na sua conta. Eu roubei o cofre da loja do papai e eu coloquei a culpa em você. As lágrimas vieram antes que eu pudesse controlar. 30 anos da minha vida destruídos, e foi ele, meu próprio irmão. Por quê? Minha voz saiu como um sussurro quebrado. Por que você fez isso comigo? Lucas abriu os olhos e eles estavam cheios de lágrimas também. Porque eu estava desesperado. Eu tinha dívidas, muitas dívidas. Eu apostava em jogo, Marcos. Todo o dinheiro que eu ganhava, eu jogava fora em cassinos clandestinos. Eu devia para gente errada, gente perigosa. Eles iam me matar se eu não pagasse. Então você me destruiu para salvar sua pele. Eu não pensei que ia ser tão ruim. Eu achei que o papai ia acreditar em você, que a gente ia investigar, que iam descobrir que tinha sido um engano. Mas quando o papai te acusou, quando a família toda virou as costas para você, eu não tive coragem de voltar atrás. Eu era um covarde, Marcos. Eu sempre fui. Eu queria gritar, queria socar ele. Queria perguntar como ele dormia à noite sabendo o que tinha feito. Mas olhando para aquele homem moribundo na cama, eu só sentia vazio. Todo mundo sabia? Eu perguntei. A mãe, o pai? Não, só eu e agora você. E o resto do dinheiro? Só metade estava na minha conta. Lucas suspirou. A outra metade eu usei para pagar as dívidas imediatamente. Eu levantei da cadeira. Não aguentava mais ficar ali. Marcos, espera. Lucas estendeu a mão trêmula na minha direção. Eu escrevi uma carta. Tá na gaveta ali. Confessando tudo. Eu vou dar para o papai e para a mamãe. Depois que eu morrer, eu prometo, eles vão saber a verdade. Depois que você morrer, eu repeti, amargo, que conveniente. Você não precisa encarar a vergonha. Você morre com a consciência limpa e eu continuo sendo o ladrão por mais alguns meses. Eu sei que não compensa. Eu sei que nada do que eu faça vai consertar, mas, por favor, me perdoa. Eu olhei para ele. Para aquele homem que me tirou tudo, que me roubou minha juventude, minha família, minha dignidade. Eu não sei se eu consigo, Lucas. Talvez um dia, mas agora eu só consigo sentir ódio. Eu saí do quarto sem olhar para trás. Agora me diz nos comentários, você acha que eu devia ter perdoado o Lucas ali mesmo ou esperar até ele provar que ia cumprir a promessa? Eu vou ler sua opinião com atenção. Se quiser, se inscreva para acompanhar o desfecho. Lucas morreu 4 meses depois. Patrícia me ligou para avisar. O enterro é amanhã, ela disse. Você vem? Não. Eu não tinha nada a dizer sobre Lucas. Ele tinha me destruído. E agora ele estava morto. A carta que ele prometeu. Será que ele tinha dado mesmo para os meus pais? Ou tinha sido mais uma mentira? Passaram-se 2 semanas. Eu não ouvi nada da família, nenhuma ligação, nenhum pedido de desculpas. Nada mudou. Até que, numa tarde de sábado, Patrícia apareceu no meu apartamento. Ela estava com os olhos vermelhos, inchados de tanto chorar. Marcos, a gente precisa conversar. Eu deixei ela entrar. A gente sentou na pequena sala. Ela respirou fundo antes de falar. Eu procurei a carta que o Lucas disse que ia deixar para os nossos pais. Eu revirei o quarto dele todo. Nada. Perguntei para a esposa dele. Nada. Perguntei para os nossos pais se eles tinham recebido algo. Nada. Meu coração afundou. Então ele mentiu. Até o fim ele mentiu. Eu achei que sim, até que eu encontrei algo.
Ela tirou um envelope amarelado da bolsa. Antigo, muito antigo. Isso estava na casa da vovó Irene. Ela morreu há 2 anos, lembra? A casa ficou fechada desde então porque ninguém quis morar lá. Eu fui lá essa semana para começar a esvaziar, organizar as coisas para vender e encontrei isso numa caixa velha de sapatos no guarda-roupa dela. Ela me entregou o envelope. Eu reconheci a letra na frente. Para Marcos, abrir somente se algo acontecer comigo. Vovó Irene. Minhas mãos tremiam enquanto eu abria o envelope. Dentro havia 2 folhas de papel. A primeira era uma carta escrita à mão pela minha avó, datada de março de 1995, o mês em que tudo aconteceu. Eu comecei a ler em voz alta, a voz falhando a cada palavra. Meu querido Marcos, se você está lendo isso é porque eu já não estou mais aqui. E é porque você precisa saber a verdade. Eu estava na casa dos seus pais naquele sábado, o dia em que eles encontraram o extrato bancário na sua conta. Eu cheguei cedo, antes de todo mundo acordar, porque eu ia ajudar sua mãe a fazer um bolo. Eu estava na cozinha quando ouvi seu irmão Lucas no telefone. Ele estava no quintal, perto da janela da cozinha. Ele não sabia que eu estava lá. Ele estava falando com alguém, dizendo que tinha dado certo, que ele tinha resolvido o problema dele e que ninguém ia desconfiar. Ele disse: coloquei metade na conta do Marcos. O moleque é inocente demais. Vai ser fácil convencer todo mundo que foi ele. Eu parei de ler. Lágrimas escorriam pelo meu rosto. Patrícia chorava também. Ela sabia, eu sussurrei. A vovó Irene sabia desde o começo. Continuei lendo. Eu fiquei chocada. Meu próprio neto. Eu confrontei ele ali mesmo. Saí da cozinha e fui até o quintal. Lucas, o que você fez? Ele ficou branco. Tentou negar, mas eu disse que tinha ouvido tudo. Ele caiu de joelhos e implorou para eu não contar. Disse que homens perigosos iam matá-lo se ele não pagasse as dívidas. Ele chorou, Marcos. Chorou como uma criança. Eu cometi um erro terrível. Eu tive pena dele. Eu achei que se eu contasse a verdade, ele seria morto. Então eu fiz um acordo com ele. Ele teria que confessar mais cedo ou mais tarde. Mas eu daria um tempo para ele juntar coragem. Eu era uma velha tola. Mas eu não podia deixar você sofrer sem ter algo guardado. Então eu guardei esta carta e junto com ela a segunda prova. Eu peguei a segunda folha. Era uma foto. Velha, desbotada, mas nítida o suficiente. Era Lucas, segurando uma papelada. Na data e horário escritos a caneta no verso 14/03/1995, 23h47. Era o extrato da minha conta bancária e um papel com o número da agência e conta do Lucas. Ele tinha feito o depósito na minha conta pessoalmente. Vovó tirou foto dele, Patrícia sussurrou. Ela guardou a prova. O dia seguinte, eu e Patrícia fomos até a casa dos meus pais. Era domingo, eles estariam em casa. Eu não pisava naquela casa há mais de 20 anos. Quando minha mãe abriu a porta, ela ficou pálida. Marcos, oi mãe, a gente precisa conversar, todos nós, agora. Ela hesitou, mas Patrícia entrou na frente. Mamãe, chama o papai, é importante. Meu pai apareceu na sala. Ele estava velho, cabelo branco, costas curvadas. Ele me olhou com aquele mesmo olhar de 30 anos atrás. Desapontamento e raiva. O que você quer aqui? Eu não respondi. Só joguei o envelope em cima da mesa de centro. Leia. Minha mãe pegou a carta. Meu pai leu por cima do ombro dela. Eu observava cada expressão, a confusão inicial, a descrença, o choque e, finalmente, a culpa. Minha mãe soltou a carta e levou as mãos ao rosto, chorando. Não, não pode ser. É verdade, eu disse, a voz firme pela primeira vez em décadas. Lucas roubou o dinheiro. Lucas colocou a culpa em mim. E vocês acreditaram nele sem pestanejar. Vocês me expulsaram, me trataram como lixo durante 30 anos. Meu pai sentou pesadamente no sofá como se as pernas não aguentassem mais. Irene sabia, ela sabia, e ela guardou a prova. Mas ela morreu antes de poder me entregar. Minha mãe veio até mim estendendo as mãos. Marcos, meu filho, me perdoa, por favor, me perdoa.
Eu dei um passo para trás. Perdoar. Mãe, vocês me tiraram tudo, minha família, minha infância, minha dignidade. Eu passei 30 anos sendo tratado como criminoso por vocês. Nós não sabíamos, ela gritou desesperada. Se eu soubesse, eu nunca... Vocês tinham que ter acreditado em mim. Eu gritei de volta. Eu era seu filho. Eu implorei para vocês me ouvirem, para vocês investigarem, mas vocês escolheram acreditar nas provas ao invés de acreditar em mim. Meu pai finalmente falou, a voz quebrada. Eu destruí sua vida. Destruiu. Eu não sei o que dizer, não tem desculpa, não tem nada que eu possa fazer para consertar. Eu olhei para ele, para aquele homem que um dia eu admirei, que um dia eu quis ser, e eu senti pena. Vocês vão ter que viver com isso, assim como eu vivi todos esses anos. Eu me virei para sair. Patrícia segurou meu braço. Marcos, espera, você vai sumir de novo? Eu olhei para minha irmã, a única que sempre acreditou em mim, mesmo em silêncio. Não, mas eu também não vou fingir que tá tudo bem. Vocês me devem 30 anos e não tem perdão que apague isso da noite pro dia. Depois dessa virada, comenta aqui. O que você faria no meu lugar sem pensar duas vezes? Se essa história te prendeu, deixa um like bem discreto só para me mostrar que você quer mais casos assim. 3 meses se passaram desde aquele dia. Meus pais tentaram se aproximar, ligações, mensagens, convites para almoço. Eu recusei a maioria. Mas aos poucos, muito devagar, eu comecei a responder. Não porque eu tivesse perdoado completamente, mas porque eu percebi que carregar ódio era como beber veneno esperando que o outro morresse. Eu tinha perdido 30 anos. Eu não ia perder o resto da minha vida também. Patrícia se tornou minha ponte. Ela organizava encontros neutros, uma cafeteria, uma praça, lugares onde eu não me sentisse preso. Meu pai chorou na minha frente pela primeira vez na vida num desses encontros. Eu deveria ter confiado em você. Eu falhei como pai. Falhou! Eu concordei. Mas agora você sabe a verdade e todo mundo vai saber. Porque essa era a parte importante. Patrícia e eu contamos para toda a família estendida. Tios, primos, avós que ainda estavam vivos. Mostramos a carta, mostramos a foto. A reação foi mista. Alguns pediram desculpas sinceras. Outros, envergonhados, se afastaram. E outros simplesmente não acreditaram. Vocês estão inventando isso para manchar a memória do Lucas, minha tia Vera disse. Eu não me importei, porque a verdade não precisa da aprovação de todo mundo para ser verdade. Minha mãe vendeu a casa. Ela disse que não conseguia mais viver ali, sabendo o que tinha acontecido naquelas paredes. Ela e meu pai se mudaram para um apartamento menor. Eles tentam, à sua maneira, reconstruir alguma coisa comigo. É difícil, é lento, mas é algo. Quanto a mim, eu voltei a estudar. Terminei o ensino médio aos 48 anos. Eu sei, parece bobo, mas para mim significou reconstruir a vida que me roubaram. Consegui um emprego melhor, nada extraordinário, mas honesto. E pela primeira vez em 30 anos, quando alguém me pergunta sobre minha família, eu não preciso mentir ou desviar o assunto. Porque agora a verdade está do meu lado. Eu ainda penso no Lucas às vezes. Me pergunto se ele realmente sentia remorso ou se só estava com medo de morrer sem limpar a consciência. Me pergunto se ele teria confessado se não estivesse morrendo. Provavelmente não. Mas no fim não importa, porque a verdade apareceu e ela me libertou. Eu não vou dizer que tá tudo bem, porque não tá. 30 anos não voltam. As oportunidades perdidas não voltam. A confiança quebrada não se conserta fácil. Mas eu aprendi algo. A coisa mais importante que um ser humano pode ter não é o amor da família, não é o sucesso, não é o dinheiro. É a verdade. Porque no final, a verdade é a única coisa que realmente liberta. E eu sou livre agora. Finalmente, depois de 30 anos, eu sou livre.